diante daquele do qual se espera que o próprio desejo seja satisfeito, e antes que possa ter preferido aos outros, torna-se ele escravo desprezível de todos aqueles que ele supõe que lhe podem ser de ajuda ou de obstáculo. Vai tentar conseguir apoio ou vencer resistências por vontade de domínio. Vamos lá. Assim, por medo deles, suprime a verdade, para que o favor deles se torne um vergonhoso bajulador, a ponto que perde completamente toda liberdade de expressão. É obrigado a louvar aquilo que a sua consciência lhe diria para reprovar, e a reprovar aquilo que a mesma lhe diria para aprovar. Além disso, se vê alguém se aproximar muito de alguém cuja familiaridade ele leva em consideração, logo somente atravessada pelos aguilhões da desconfiança, e se torna escravo dela, e se torna presa da amargura que lhe vem do medo, que este seja promovido antes dele às honras que ele ambiciona. Desse modo, é atingido pelos bastões de ferro da inveja, a ponto de que nem o alimento lhe traz vantagem, nem o sono lhe traz o repouso. Então são os caminhos escusos da vontade de domínio, né? E outra coisa que é comum às vezes nos mosteiros, né? Luta pelo poder. Tem abade, tem coisa, mas tem um que... lembra da história do Absalão? O Absalão queria ser rei, né? Mas estava lá o rei, estava lá o pai dele, né? Mas antes dele chegar às últimas consequências, fazer uma revolta, ele ficava na porta de Jerusalém e seduzindo as pessoas. Qual é o seu caso? Aí minha queixa é essa coisa, mas lá ninguém vai te atender. Se tivesse alguém que pudesse te atender, né? Quer dizer, esse alguém era ele, né? Se eu tive que o subtexto. Se eu estivesse lá, você teria justiça, porque eu ia te ajudar, né? Então, estava seduzindo as pessoas. Então, nos mosteiros, eles ocorre isso, ele tem que ter ambição. E começa a querer ter adeptos, né? Dá a entender que se ele for abade, se ele for coisa, na hora da eleição, ele vai, você votar, você vai, eu como abade vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? É uma desgraça, né? Isso é uma desgraça, divide a comunidade, etc, né? Mas as pessoas não é nem para ser abade, é para quem ambiciona um cargo, né? Agora, se você vê o que é isso, quem na eternidade vai te perguntar se você foi abade, se foi celereiro, se você foi isso, se foi mestre noviço, né? É isso. A própria lá no convento da Santa Teresinha, a madre era muito vaidosa, né? Eu esqueci o nome dela. E ela conservava um título depois que ela deixou de ser madre, ficou muito aborrecida, ela foi sendo mestre noviço. Ela não fazia o trabalho. Santa Teresinha fazia, não tinha o título, mas fazia o trabalho. E ela tinha o título, mas não fazia o trabalho, né? Porque não podia. Se você foi abade, depois não é mais abade, você tem que ter uma função, ou igual ou melhor, né? Você não vai voltar para trás, não é isso? Não é? Então, esse é um tipo de lógica que é mortal, né? Um tipo de pensamento que envenena completamente a alma. E vamos para... Então, porque ele está falando das paixões, da concupiscência. Então, Deus, ele é uma coisa interessante, porque essa vontade de poder é uma coisa moderna, né? Está na filosofia de Nietzsche, né? Para o Nietzsche, esse é um motivo central da ação humana.
Então, vamos ler agora na página 200 e... o número 78, está na 219. Pode ler. Mas agora basta com essa tríplice concupiscência. Em tudo quanto disse, se alguém projeta nisso, a face da sua alma, como no espelho, encontrará, se não me engano, não apenas o que esteja deformado nele, mas conhecerá também a luz da verdade, quais são as causas escondidas da sua deformidade, e assim não colocará em questão a dureza do jugo do Senhor, que não é nada, mas sim a própria perversidade. O que é pesado é a própria perversidade, não o jugo do Senhor. Voltou à ideia do espelho, né? O espelho da caridade, o espelho que mostra, você olhando, vê a caridade. Você se compara com aqui, mas o espelho pode mostrar também toda a minha iniquidade, toda a minha ambiguidade, né? Tá certo? Mas tem a luz da verdade, que vai mostrar as causas escondidas. Olha, né? Conhecimento de si mesmo, não ter ilusões a respeito de si mesmo, é fundamental na espiritualidade monástica, cisterciense. Tudo começa por aí. Pode continuar. Quando forem completamente arrancadas estas raízes das paixões, que são as causas de todas as nossas aflições, e quando tivermos submetido as costas do nosso espírito ao jugo da caridade, aprenderemos do Senhor, que é manso e humilde de coração, e encontraremos repouso para as nossas almas, celebrando não o sábado carnal dos judeus, mas aquele eterno e espiritual, na doçura da caridade. Os 3 sábados, resumidamente, né? Estar bem consigo mesmo, estar bem com o próximo, estar unido a Deus. O 3º sábado é o mais excelente, né? Mas ele, aí, com isso, isso termina o livro 2, né? Então, são 3 concupiscências, são 3 sábados, né? Vai dar uma... Então, os comentários aqui finais desse... Então, o espelho deve mostrar a deformação e a raiz da deformação. Quer dizer, notaram que nessa conclusão ele põe novamente a resposta a todas as objeções. O peso vem da concupiscência. O jugo é suave quando há caridade. Então, é preciso tomar o jugo do Cristo. São Bernardo, uma vez eu fiz uma conferência sobre a humildade de São Bernardo, e aí eu vi que esse texto que eu usei uma concordância de São Bernardo, hoje deve ter coisa bem mais sofisticada, mas naquele tempo era um texto que tinha todo, mas era microfiche, a gente tinha que ver naquela aquela coisa que amplia, né? Tem um aparelhinho para ver microfiche. Deu muito trabalho, porque o aparelho já não estava muito bom, mas enfim, né? Mas é o texto mais citado por São Bernardo. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, etc, etc. Mateus 11, né? E esse texto, segundo Guilherme Saint-Thierry, Bernardo, ele já repetia isso antes de estar com vocês. De fato, na obra dele é o texto mais citado do jugo, né? Aprendei de mim,
E é claro, São Bernardo se perguntava onde ele ia realizar isso. E citou, né? Ele ia tomar o jugo. Cister. É o jugo da caridade, né? Assumir o jugo, né? Esse jugo da caridade é para aqueles que estão penando, daqueles que estão, né? Mas vão ter a paz, que é o fim da toda a vida cisterciense. Essa paz que vem do repouso em Deus, da união com Deus. É o que se pode ter de mais elevado nessa vida. Agora, esse uso da Escritura, essa meditação sobre esse texto ou outros textos, né? Isso indica a importância da Lexio, né? Ter a Escritura como instrumento da minha libertação espiritual, da minha elevação espiritual. Não buscar nela um tratado de ciência jurídica, moral, etc., né? Realmente fazer uma leitura, procurar descobrir as riquezas da Escritura, como desse texto, com tudo que ele envolve de ensinamento para salvação, para a vida espiritual. Bom, então, com isso nós terminamos, né, o livro 2. Vamos agora entrar no livro 3, mas isso fica para tarde. Ou melhor, para amanhã, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu fui mais mal.